O artigo é maravilhoso. Não vou compartilhar o artigo aqui com vocês, porque é uma matéria para assinantes, né? Então, mas eu vou dar uma comentada. Ela fala a respeito do Grammy Award, né, do 2023, que abriu com essa cerimônia extremamente satânica e diabólica, do cramunhão mesmo, coisa do rabu, do pata larga, chifrudo. E a letra da música já é bastante deprimente, né? Fala da história de uma filha que conta sobre o relacionamento do pai com a mãe, que o pai, em vez de ir para a oficina trabalhar, ficava na oficina contratando prostitutas, e uma prostituta chegou a conversar com ela, e que o pai dela era um perverso mesmo, um pervertido e tal. E aí a Ana Paula Henkel escreveu um artigo da Revista Oeste falando sobre a guerra espiritual. As mentes distorcidas por trás do Grammy quiseram apenas induzir choque e indignação por se deleitar com a ojeriza que possam produzir em espectadores conservadores e tementes a Deus. Olha que profundidade isso. Eles só induziram choque e indignação, por quê? Porque eles se deleitam com a ojeriza que possam produzir espectadores conservadores e tementes a Deus. Quando a gente se indigna, eles se deleitam. Vocês entendem que é uma troca de energia? Essa Ana Paula é uma mulher maravilhosa, vou te contar. Vou ler só o primeiro parágrafo do artigo dela, tá? Para qualquer um que ainda duvide da demoníaca agenda globalista ou da intensidade da podridão dessa agenda que devora nosso núcleo moral coletivo, o Grammy Award 2023, a premiação para os melhores, com aspas, músicos e suas, entre aspas, obras, esclareceu o estado atual das coisas. Veja, cruzamos uma linha vergonhosa na história da humanidade, estamos afundando em velocidade vertiginosa em areia movediça, produzida por confecção própria e covardemente aceita por uma sociedade paralisada pelo medo dos atuais jacobinos e sua fábrica de cancelamentos. E não é só isso, tá? Quando eu digo a vocês que esse método tem um alvo, e o alvo é o desmantelamento moral da sociedade, é que, gente, volta um pouquinho na história. O que ajudou, o que foi decisivo para a queda do Império Romano? A falência moral. O que foi decisivo para a Inglaterra deixar de ser a primeiríssima super blaster potência mundial? A queda moral. Toda a sociedade, um pouco antes de sucumbir, ela passa pela falência moral. Porque quando você se aplica a falir os valores morais de uma sociedade, você também aplica a falência a outros valores, tá? Que estão diretamente ligados com os valores morais. Por exemplo, disciplina. O entendimento de que você precisa ter disciplina para fazer os seus afazeres, executar os seus afazeres, dar contas do seu dia a dia, esse senso de responsabilidade, ele só existe porque você tem um direcionamento moral virtuoso. Quando você acha que você pode rebolar, 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 fazer foto, colocar no OnlyFans, ficar milionário com isso, e não tem ninguém na mídia mainstream para dizer pare com isso. Ah, eu quero que criancinha de 4, 5 anos comece a entender o que é linguagem neutra. Isso vai passar por matérias que vão hipersexualizar essas crianças. Logo, todo o valor que for passado para elas durante esse período tão tenro ficará estabelecido em seus inconscientes como verdade absoluta, causando, no mínimo, uma obliteração de direcionamento moral virtuoso. No mínimo, uma obliteração. No mínimo, essa criança vai ficar confusa. E ficando confusa a respeito de moralidade, ela fica confusa também a respeito de disciplina, de reconhecimento de autoridades, como deveria ser o reconhecimento papai dentro de casa com o pai e com a mãe, ou com a avó que cria, ou com a tia que cria. A autoridade da professora na sala de aula. Isso é um método.
para causar a falência da sociedade como a gente conhece. Não é só porque eles gostam de nadar de conchinha na PUC. Caria. Não é só sobre isso. Isso é um método para debelar a sociedade organizada ocidental da maneira que nós conhecemos. E o caminho mais curto é o caminho dos prazeres. Quem malha sabe muito bem do que eu estou falando. Tem dias que 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, você quer continuar debaixo da coberta. Mas a disciplina, o direcionamento moral virtuoso te convence que você deve levantar por um bem maior, que o prazer você deixa para a hora de dormir. O prazer, ele tem hora, ele tem lugar, ele tem circunstância, e o prazer também tem regra. Esse negócio de prazer sem regra é coisa do cramunhão, pata larga, rabudo, chifrudo, mentiroso e pai da mentira. Então, isso tem método, e esse método está sendo aplicado no mundo inteiro para um alvo. A missão deles é falir a sociedade. Os maias foram derrotados, faliram como sociedade, porque primeiro aconteceu a falência moral. Os mouros, o Império Otomano deixou de existir porque entraram primeiro na falência moral. Se entregaram a prazeres, a corrupção, porque já que eu não tenho que ter disciplina, eu não reconheço a autoridade, quem manda em mim sou eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser. Meu corpo, minhas regras. Se eu quiser dar para 35, eu dou, o problema é meu. Tá, tudo bem, mas vai fazer escondido. Não, eu faço também onde eu quiser. E se eu quiser fazer lá no meio da rua, na frente da sua casa, na frente da escola do seu filho, e se bobear, eu faço dentro da escola. Não é assim o mundo que a gente está vivendo hoje? Isso é uma ferramenta de engenharia social poderosíssima. Entregar o ser humano ao prazer sem regra. Porque se não tem regra e eu quiser ficar o dia inteiro só fazendo coisas que me deem prazer, o problema é meu. Ok, o problema seria seu se você fizesse dentro da sua casa e não prejudicasse ao redor. O libertarianismo é isso. Não pise em mim que eu não te mordo. Esse é o ponto. Então, essa coisa que a Ana Paula fala, que é uma luta espiritual, todos vocês sabem que eu sou cristã, né? Embora o canal não seja religioso, mas sim, eu sou cristã. Então, assim, é uma guerra espiritual, mas tão cruel, tão cruel. E o que mais me mexe a continuar na internet, a continuar produzindo conteúdo, a continuar, por exemplo, produzindo a jornada cinematográfica da Vavaval, né, no Carnaval, é o Carnavalflix. É exatamente tentar esclarecer as pessoas que ainda não se ligaram. Porque é muito fácil explicar, eles gostam de PUC, né? Caria. Não, não é. Esse negócio, PUC, taria, existiu sempre desde que o mundo é mundo. Existiu não, existe sempre desde que o mundo é mundo. Lá no Gênesis não teve tentativa de coisar as coisas lá? Ou você acha mesmo que a serpente deu um fruto para Eva? Então, o que me move é tentar diminuir essa ignorância, mas eu digo ignorância de ignorar os fatos. É muito simples, é muito superficial dizer, são os lascivos. Eles gostam de vucu-vucu. Eles gostam. Mas não é só isso. É que, através disso, a alma fica à mercê de potências espirituais. Tá? E o final, o alvo é esse. Quem comete práticas como essa pode ser encarado como virtuoso? É claro que não. Essa pessoa, você acha que faz devocional de manhã com quem? Bom, de manhã está dormindo, né? Para recuperar as energias gastas nas madrugadas de lascívia.
O devocional dele é de madrugada. Isso aí é um culto. Isso é um culto de adoração. Ah, que nada, Valéria. Deixa de ser exagerada. Ah, é? Você acha que tá todo mundo ali de capetinha, de chifrinho, diabinha, diabinho, o dono do bordel satânico? É o quê? É que nem, pelo amor de Deus, para agora. Você dizer que isso aqui não é um culto é a mesma coisa que um universitário dizer que nós vemos comunistas em tudo quanto é lugar, até debaixo da cama. Aí a gente mostra para eles, comunismo da China é o quê, querido? É fantasma? E da Venezuela? Você pode dar o nome que você quiser, mas o regime que está vigorando lá não é igualzinho ao que vigorava em todas as nações comunistas? Então, pelo amor de Deus, é isso que me move, tá? É isso que me move. Gente, eu estou trabalhando de um tanto. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Parece que a coisa apressurou de um tanto que nós que estamos no fronte de batalha estamos tudo assim, ó. Aí vem o Grammy e manda essa abertura. Aí vem a Ana Paula Henkel, que é cristã, só que não vive por aí pregando versículo bíblico na roupa, nem tem aquela coisa do crentez e nem do cristianês. Porque no capítulo, não sei que, versículo não sei que lá, da Santíssima Áurea Palavra do Senhor. Vocês já me viram fazer isso aqui? Isso não dá garantia de que ninguém é crente dedicado a Deus, não. Acabar com essa palhaçada de crentez no Brasil, porque é isso que afasta as pessoas. Entendeu? Fico irritada. Então, se você tinha alguma dúvida que esse tipo de coisa aqui é um culto, é um culto de adoração, é uma cerimônia ritualística. Comece a pensar nas coisas que eu te falei hoje, porque é de suma importância que você proteja as suas crianças. E olha, se você não tiver orientação de Deus, proteção de Deus e força de Deus, você e as suas crianças sucumbirão. É só um aviso, tá? Ai, por que você está fazendo propaganda nessa igreja? Pergunta a qualquer um aí se algum dia eu disse de qual igreja que eu era. Pergunta. Terceiro canal do YouTube. Quase 9 anos aqui. Nunca eu falei de que igreja eu era. Tá? Então, assim, prestem atenção, porque o que tem acontecido é muito grave. Tá bom? Então tá. Vamos para a parte mais gostosa de toda a live? Vamos colocar o chat aqui? Pessoal, tá muito complicado. Ai, deixa eu ver aqui. Ih, chat travado. Ih, meu Deus. Estão vendo aí que tá travado? Destravou? Destravou. Flávia Pereira diz: STF acabou de legislar sobre as escolas de Rondônia com o que diz respeito à linguagem neutra. Acabei de abordar esse assunto um pouquinho antes. Volta um pouquinho a live, Flávia. É tenebroso isso. Tenebroso. Aí você fala, poxa, mas essa imagem que você colocou agora e que você alegou, você afirmou que é um culto, é um ritual de adoração, coaduna com a tentativa de hipersexualização das crianças? Coaduna, quem é que defende isso hoje no mundo? Ou é o legislativo, ou é o executivo, ou são as altas cortes. Tirem suas próprias concepções aí. Cristina, já imagina o exército brasileiro com flores e purpurinas arrasando frente a uma guerra, defendendo a democracia e a independência do Brasil, especialmente a Amazônia. Especialmente a Amazônia. É impressionante. Carla Falco diz, parabéns, Val, obrigada, querida. Luzinete está por aqui. Severino José, o presidente Bolsonaro tem razão, liberdade é tudo. Eu prefiro morrer livre lutando do que viver escrava e ver meu neto passar por certas coisas, se é que vocês me entendem. Eu não verei, eu morro primeiro.
continuo lutando. 44, Carmen diz, eu votarei no mito. Eu também. Maria Lúcia, boa tarde. Márcia.